1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 45 até o versículo 47. 1 Samuel 17, do versículo 45 ao versículo 47. 1 Samuel 17, versículo 45 até o versículo 47. Amém? Veja o que diz a palavra de Deus. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Amém. Glória ao teu nome, Senhor. Senhor, é na tua palavra que nós cremos, é nela que nós confiamos e é ela que dirige a nossa vida. É ela que nos alimenta espiritualmente, Pai. Ela é o pão para a nossa vida, para sustento da nossa vida espiritual. Dá-nos desse pão essa noite, Senhor. Fala ao nosso coração, nos alimenta, enche-nos de fé, de esperança, Pai. Que a tua palavra venha nos alimentar essa noite. Fala conosco pelo Espírito Santo, usando a minha vida, Pai, com a tua unção que eu preciso para ministrar a tua palavra, a tua direção, o poder do Espírito Santo, para quebrar barreiras e a palavra chegar aos nossos corações. É a oração que eu faço aqui com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amados, quem não conhece a história de Davi e Golias, não é? Uma história muito contada, comentada, até por quem não é cristão, até por quem não está na igreja, praticamente todos sabem desta história. Mas a história é muito rica, muito preciosa nos seus detalhes, nas coisas que aconteceram, da maneira como elas se desenrolaram. E aqui nós vemos Davi já de frente ao gigante Golias, falando e trazendo uma palavra de fé, de confiança, de ousadia. Talvez uma das maiores declarações de fé de toda a Bíblia, porque o baixinho Davi está na frente de um homem enorme, poderoso, cheio de experiência em guerras, em lutas, mas ele está dizendo para aquele homem que ele iria vencê-lo. Iria vencê-lo não por sua força, mas pelo poder de Deus. Um pequeno homem contra um grande gigante que estava ali. E Israel também, um pequeno povo contra um grande povo, os filisteus. Esta é a história que está narrada nesse livro e nestes capítulos. Agora, o que isso traz para nós? Amados, nós também somos pessoas que temos limitações. Quem aqui não tem uma limitação? A limitação de Davi era o seu tamanho, sua estatura, sua força. Ele era limitado em todos esses aspectos, ainda mais se comparado àquele gigante. Alguém tem dúvidas de quem era mais forte aqui? Davi ou Golias? Alguém tem dúvidas de quem era mais experiente? De quem tinha mais limitações? É claro que Davi tinha muito mais limitações do que Golias. E nós temos as nossas limitações. E muitas vezes, ao enfrentar as lutas, os adversários, as barreiras que aparecem na nossa frente, as limitações também falam alto ao nosso coração. E muitas vezes ouvimos a voz das limitações, dizendo para nós que nós não vamos vencer, que nós somos pequenos demais, que nós não temos força, não temos poder, não temos habilidade, e que esse problema, esse gigante, simplesmente vai acabar com a gente.
Todo mundo tem limitações. Mas uma coisa que o texto me ensina é que as nossas limitações não são as limitações do nosso Deus. Você consegue entender e crer nisso, irmão? Deus não é limitado, é? Deus não tem limites. Para Deus não há nada impossível. Para Deus não há nada difícil demais, a Bíblia diz. Não há nada grande demais, ao ponto de se comparar com a grandeza do nosso Deus. Então, em Deus não há nenhuma limitação. E este é um dos ensinos bíblicos que esse episódio traz para nós. Nós temos limitações, mas o Deus a quem nós servimos, Ele não está limitado em nada. Amém? Não há nenhum limite para o Senhor nosso Deus. E esse é um ensino que está presente nessa palavra. Agora, Davi faz aqui algumas declarações nos pequenos versículos, nos poucos versículos que a gente leu, que são muito importantes, os detalhes das palavras que Davi usou, da declaração que ele deu. Veja, ele está falando para o gigante, mas ele não está invocando nenhuma das suas qualidades, porque ele sabia que ele mesmo não tinha qualidades para enfrentar aquele gigante. Mas o tempo todo, na sua palavra, ele exalta as qualidades de Deus. E ele diz que confia que, primeiro, o gigante está ofendendo a Deus, em primeiro lugar. E segundo, que ele, em nome de Deus, venceria aquele gigante. Pelo poder de Deus, ele enfrentaria e venceria. E no final do último versículo que a gente leu, verso 47, ele traz uma frase que resume tudo. Ele diz, do Senhor é a guerra. Veja, ele diz assim para o gigante, essa guerra não é minha. Se fosse minha, eu já tinha corrido dela, porque eu não tenho como poder contigo. Mas como essa guerra é do Senhor, aí eu estou tranquilo aqui para te enfrentar. Como essa guerra não é minha, é do Senhor, e eu sei que o meu Senhor não perde guerra, amém? Então eu não tenho com que me preocupar. Essa afirmação de Davi é crucial, ao dizer, do Senhor é a guerra, do Senhor. Então essa batalha é do Senhor, ela não é de Davi. Assim são também as nossas lutas, quando estamos diante da vontade de Deus. As lutas não são nossas, Deus assume a guerra para Ele. A guerra é assumida por Deus, a afronta do inimigo é assumida por Deus. As barreiras, os obstáculos são assumidos por Deus, porque a causa é justa, a causa é de Deus. Essa era a tranquilidade de Davi. Então, o ponto-chave dessa passagem é esta afirmação, do Senhor é a guerra. Agora, amados, há sempre duas maneiras da gente entender uma doutrina bíblica. Há a maneira certa e a maneira errada. A maneira certa é a doutrina de Deus. A maneira errada é a heresia. Você já ouviu falar em heresia? Heresia parte da Bíblia. Heresia parte de um conceito de Deus, mas interpretado da maneira errada. Parte de uma verdade que se transforma em mentira. Então, há duas maneiras também de encarar uma doutrina bíblica, uma verdade aqui, como esta que está sendo dita para nós. Nós podemos encarar de duas maneiras essa frase de Davi. Do Senhor é a guerra, é o que ele está dizendo aqui. Então, para alguns, isso pode ser um relaxante. Para outros, isso pode ser um estimulante. O relaxante é meio perigoso. Por quê? Do Senhor é a guerra. Então eu não preciso fazer nada. Concorda? É uma maneira de olhar. A guerra é dele, então eu estou fora dessa. Me inclui fora dessa, como alguns dizem, né? A guerra é dele. Tenho nada com isso. Não me comprometo, não me envolvo, não participo. A seara é do Senhor. É uma afirmação bíblica. Então, eu também não preciso trabalhar. Eu não preciso semear, porque a seara é de Deus, a colheita é de Deus, então também não preciso fazer nada. Seria uma maneira de encarar esse texto, né? Então, já que a guerra é do Senhor, eu não preciso combater. Já que a seara é do Senhor, eu não preciso semear. Amados, isso é uma heresia.
Isso é uma maneira errada de interpretar o texto. Não é a maneira que Davi está nos ensinando aqui. Ele sabia muito bem que a guerra era de quem? Do Senhor. A guerra era do Senhor e ele afirmou isso. Mas ele encarou essa verdade de Deus como um estimulante para ele, não como um relaxante. O fato dele saber que a batalha era de Deus, isso o estimulou a ir enfrentar o gigante. Você entende a diferença? Outros poderiam, então, ir embora, fugir, se retirar. Não, a guerra é de Deus, Deus que resolva isso. Não, a maneira correta é encarar como estimulante. Isso é algo para estimular a nossa fé. E a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então, quando eu creio, eu faço alguma coisa. Eu descanso, sim, claro, espero, claro, evidente, descanso em Deus, mas eu faço a minha parte. Amém, irmãos? A gente descansa em Deus trabalhando. É assim que se faz. Uma vez eu preguei uma mensagem aqui sobre isso. Nós descansamos trabalhando, esperando, mas trabalhando, fazendo. Então, a certeza de que a guerra é do Senhor é um estimulante para que eu possa ir enfrentar o gigante. Ir ousadamente chegar na cara de Golias e dizer tudo isso que Davi disse aqui. Então, a verdade é encarada por Davi como um estimulante que vai inflamar a sua alma. E ele, cheio do fogo de Deus, vai lá enfrentar aquele problema. Assim deve a palavra de Deus gerar a fé no teu coração. A verdade de Deus precisa ser para você um estimulante. A paz que ela vai te dar é verdadeira, é real, mas não para que você nada faça. Para que você faça, sabendo que não depende de você, mas você precisa fazer. Não depende de nós, mas a nossa parte é orar. Não depende de nós, mas a nossa parte é buscar, é falar com Deus, é vigiar e orar, como ensinou Jesus. Tudo depende de Deus, mas Ele deseja ver o nosso envolvimento nos seus projetos. Amém, irmãos? E foi assim que Davi fez e nos mostrou nessa passagem que nós acabamos de ler. Ele, cheio de coragem, vai lá, diante daquele gigante, e diz todas essas coisas que nós lemos aqui para ele. Então, amados, todos nós, hoje, de uma maneira ou de outra, temos guerras pela frente. Temos dificuldades. Quem aqui não tem dificuldade? Ainda há pouco, na oração, eu perguntei quem estava com a enfermidade. Você viu quantas pessoas vieram aqui para orar pela enfermidade? É uma guerra isso, não é? É uma luta ou não é? A enfermidade é uma delas. E as lutas da família, as lutas financeiras, lutas de todo tipo, perseguições que sofremos, inimigos que se levantam, gigantes que chegam no nosso caminho de alguma forma querendo nos fazer mal. Quem não enfrenta isso quase que diariamente, irmãos? Todos nós estamos diante destas guerras. E não há como nós sermos neutros nestas guerras, porque elas nos envolvem. A batalha espiritual é uma realidade na vida de um cristão. Porque se você está com Deus, você está contra o diabo. Concorda? Jesus foi bem claro, quem não é por mim, é contra mim. Mas quem é por ele? É contra o diabo. Uma coisa inversa a outra. Quem não é por Jesus é contra Jesus, mas quem é por Jesus imediatamente é contra o inimigo de Jesus. Então nós estamos contra Satanás. E certamente estamos envolvidos em guerras espirituais. Guerras que estão diante de nós, não há como fugir delas, não há como nos esconder. Temos que enfrentar. Que a verdade de Deus encha o nosso coração, para que a gente faça como Davi, enfrente as guerras, enfrente os gigantes. Antes de Davi chegar àquele acampamento, a Bíblia diz que todos os soldados de Israel, os mais fortes, os mais bonitos, os mais preparados, estavam acovardados diante das ameaças que Golias fazia dia e noite. Ele chegava e ameaçava, dizia: tem homem aí, vem aqui. Não aparecia um. Não aparecia um para enfrentar Golias. Todo dia ele afrontava o exército de Israel. E todos assoviavam, faziam de conta que não era com eles. Está ouvindo alguma coisa? Não, eu não. É um barulhinho aí que eu ouvi. Quem é que tem alguém falando alguma coisa aí?
dizendo que a gente não é homem, não. Que é isso? Não, isso não. Fingiam que não estavam ouvindo. Faziam de conta que não era com eles. Irmãos, não dá para a gente fazer a mesma coisa. Não dá para a gente fazer de conta que não é com a gente. A batalha é real. As lutas são reais. As aflições são reais. Jesus disse, no mundo passais por aflições. Não dá para a gente ignorar, fazer de conta que não é com a gente. Mas a palavra de Deus, as verdades de Deus, ela de tal ponto, de tal maneira tem que estar impregnada no nosso coração, que a gente encare isto como um estimulante para enfrentar o gigante. Quando Davi chegou para trazer pão e queijo para os seus irmãos e ouviu pela primeira vez, de tantas as vezes, Golias falar as mesmas palavras, aquilo indignou o coração de Davi. Não por uma ofensa a ele, porque o gigante nem sabia que ele estava ali, mas por uma ofensa a Deus. Por ele conhecer Deus e ver como aquele homem estava em oposição aos planos de Deus, ele se indignou e fez alguma coisa. Se colocou à disposição e enfrentou, cheio do estímulo do seu conhecimento de Deus, aquela situação. Irmãos, eu não acredito que a gente diga que conhece Deus e a gente não faz nada, ou se acovarda quando chegam os problemas. Quem conhece Deus não se acovarda. Amém? Quem serve a Deus não volta atrás. Não somos dos que retrocedem, diz a Bíblia em Hebreus 10. Não voltamos atrás, não olhamos para trás, porque conhecemos o Deus em quem temos crido, como dizia o apóstolo Paulo. Não desistimos, embora as lutas sejam tremendas, embora os inimigos sejam gigantescos, não voltamos atrás. Por quê? Não por nossa força, mas pelo poder de Deus, por conhecermos as verdades de Deus, nós enfrentamos os inimigos que chegam à nossa frente. Então, a gente precisa saber de algumas coisas que a Bíblia diz para nós. A primeira delas é a afirmação de Davi nesse texto. Do Senhor é a guerra. Pense nisso, meu amado. Se você, de alguma maneira, injustamente, está sofrendo por algo que é justo, que é verdadeiro, que é direito, que é em santidade, que é em amor, que é diante dos padrões de Deus, você não tem do que temer. Não tem do que temer. Porque do Senhor é a guerra. Agora, não queira usar essa palavra se você está com culpa no cartório. Amém? Você se mete em problema por pecados que você mesmo cometeu, aí quer ouvir o pastor Maurício dizer, do Senhor é a guerra, fica tranquilo, meu irmão. Fica tranquilo não, fica bem nervoso, porque você se meteu nessa encrenca. Agora se arrependa no pó e na cinza. Amém? Se jogue aos pés do Senhor, porque do Senhor é a guerra, quando a guerra é justa, quando é em santidade, quando é em amor, quando é em algo de Deus. Então, Deus está à frente dessa batalha. Se é algo que Deus aprova, fique tranquilo. Se você está sofrendo uma injustiça de acordo com os padrões de Deus, fique tranquilo. Se a tua causa é algo que Deus aprova, não há do que temer. Você só vai temer se você está querendo uma coisa que Deus condena. Você acha que Deus vai te dar algo que Ele condena? Você acha que Ele te dará uma vitória que é contra os princípios dele? De maneira nenhuma. Agora, se é algo que Deus aprova, se é algo justo e verdadeiro e santo, do Senhor é a guerra. Pode ficar tranquilo, meu irmão. Dele é a guerra, a batalha é dele. Leia comigo para te estimular o Salmo 45, no versículo 3 e no versículo 4, verdades da Bíblia. Dizem assim, cinde a espada no teu flanco, herói. A Bíblia está te chamando de herói aí, gente. Cinge a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente, pela causa da verdade e da justiça. E a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas serão agudas, penetram o coração dos inimigos do rei, e os povos caem submissos a ti. Não há o que temer.
Se a causa é pela verdade, se a causa é justa, você pode virar um herói. Amém? Davi se tornou um herói no meio do seu povo. Foi ou não foi? Aquele feito de Davi ficou para a eternidade na memória de todos. Ele virou um herói no meio do seu povo. Mas a causa não era de Davi, a causa era de Deus. A causa era pela justiça e pela verdade. Então, não há o que temer. Se Deus está diante disso, você não precisa ter medo algum, porque o seu nome, a sua glória e a sua justiça são a causa da guerra. Então, não há problema. Porque nós vivemos para a glória de Deus. Não é isso que a Bíblia diz? Então, não há o que temer. A guerra é certa a sua vitória. Como disse Davi, essa guerra não é minha, essa guerra é do Senhor. Leia comigo Isaías, capítulo 40, versículo número 5. Isaías 45 diz: a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Deus fala, Deus cumpre. Não há como alguém que está contra Deus permanecer impune toda a vida. A glória do Senhor, ela se manifestará. Golias afrontava os exércitos do Deus vivo, como disse Davi. Não havia como aquilo permanecer por mais tempo, porque a glória de Deus estava para se manifestar. E quando Davi matou aquele gigante, amados, todo mundo sabe que não foi Davi que matou aquele gigante. Não era a sua capacidade fazer aquilo, mas aquilo era para a glória de Deus, que deu a ele o poder, a destreza, a pontaria, a precisão que era necessária para destruir aquele gigante. A glória, ela é sempre para o Senhor. Então, amados, não é na nossa força que nós vamos vencer, não é na nossa capacidade, nem na nossa habilidade, mas é na força do Espírito, é no poder de Deus, como a Bíblia diz, não é por força, nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. E é isso que Davi sabia no seu coração. Ele não faz nenhuma referência a si mesmo. Pelo contrário, olhando para o texto completo, para a história toda, você vê que Davi não tinha habilidade nenhuma. Saul mandou botar uma roupa de guerra em Davi. A Bíblia diz que quando ele vestiu, ele não conseguia andar, parecia um espantalho. O negócio era pesado demais para ele. Aí ele falou assim: não, tira isso tudo de mim. Não é com isso que eu vou vencer, não. Não é com espada, nem com lança. É com o poder de Deus. É com o poder de Deus. Assim é a sua vitória, meu irmão. Se a tua causa é pela verdade e pela justiça, não há o que temer. Não é com materiais que você vai vencer. Não é com armas sofisticadas. Não é com tecnologias. É com o poder de Deus. Amém? A tua vitória está baseada no poder de Deus. E a Bíblia diz para nós algo que não podemos esquecer. Leia João 15. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Olha o que Jesus disse. Nunca esqueça disso, meu irmão. João 15, 5 diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. O que mais? Porque sem mim nada podeis fazer. Sem ele, você não ganha nem uma formiga, que dirá um gigante. Está entendendo isso? Sem o Senhor, nós não ganhamos o mais fraco, que dirá o mais forte. Sem ele, nada podemos fazer. Mas se permanecemos nele, ele permanece em nós. Se estamos nele, ele está em nós. E ele em nós é a esperança da glória, diz a Bíblia. Amém? Ele em nós é a certeza da vitória. Ele em nós não há inimigo que possa. Mas sem ele, não posso fazer nada. Sem ele não tenho poder algum, não tenho habilidade alguma. Davi sabia disso, irmãos. Então nós não podemos agir por conta própria. Nós temos que agir sob o comando de Deus. Aprenda a enfrentar as suas lutas. Primeiro, busque a verdade e a justiça em todas as suas lutas. Não haja pelo erro. Se errou, arrependa-se.
Não há outra saída a não ser arrependa-se. É como diz a Bíblia, lembra de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Deus manda voltar e consertar. Não peça para Deus remendar nada, não. É você que tem que voltar e consertar. Amém? Não fique esperando vitória no erro. No erro não há vitória. Para o erro, Deus só tem uma opção, conserto. Amém? Deus não valida um erro. Ah, errei, mas Deus vai entender. Não, tem que consertar o erro. É assim que funciona, amados. Precisa consertar. Mas você não pode agir por conta própria. Você tem que agir pelo comando de Deus. Porque você foi chamado por Deus. Amém? Sem Ele nada pode fazer. Abra comigo outro texto em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo número 12. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 12. Paulo diz assim para Timóteo: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Você foi chamado por Deus também? Ou só Timóteo? Você foi chamado, irmão. Amém? Você foi chamado por Deus. Então, você tem que combater o bom combate. Você tem que estar disposto a enfrentar o gigante. Você tem que estar disposto a ir em frente, sabendo que Deus está contigo. Amém, irmão? Isso é algo que a Bíblia está nos ensinando. Mas outra coisa que o texto também nos ensina é como guerrear. Primeira parte, Deus nos falou sobre o estímulo que a palavra, a verdade tem que trazer ao meu coração, para que eu não venha me acovardar, mas vá enfrentar. Ir enfrentar o gigante é o primeiro passo. Davi não se acovardou, como os demais. Todos os demais se acovardaram, Davi não. Ele foi. Ele, com a verdade de Deus no seu coração, enfrentou o gigante cara a cara. Essa é a primeira parte, você precisa dar esse primeiro passo. Ir, ter coragem para enfrentar. Mas uma vez que chega lá, como é que vence? Como é que vai guerrear agora? Qual estratégia vai usar? Veja, você precisa esperar em Deus e esperar as estratégias do Senhor e confiar nele. Leia comigo 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 6. Diz assim a Bíblia: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está o quê? A força e o poder. Não há quem te possa resistir. Deixe-se dirigir por Deus. Deixe a Deus tomar a direção, irmão. A tua parte é ir. A parte de Deus é fazer o milagre. Você lembra quando o povo de Israel estava diante do mar? O que Deus disse através de Moisés àquele povo? Primeiro ele disse a Moisés: Moisés, diga ao povo que marche. Vai marchar para onde? Em direção ao mar. Mas e aí? O mar está lá. Marche. A parte do povo era marchar. Mas o mar não abriu ainda. Mas você tem que marchar. Mas o gigante não morreu. Mas você tem que enfrentar. Agora, quando chega lá, aí Deus faz o milagre. O que você não pode fazer, Ele faz. Aí o mar, milagrosamente, abre. Aí o gigante, milagrosamente, tomba. Mas quem tem que ir? Você. Porque a Bíblia diz: não há quem possa resistir a Deus. Você está agindo em nome de Deus, não há quem possa te resistir. Não há quem possa te resistir. Não há quem possa te impedir, se você está em nome de Deus, não em teu nome, em nome de Deus. Não há como o plano ser frustrado, nós acabamos de ler aqui. Então, você precisa entender que a direção é de Deus. Você tem que ir, mas quem dirige, quem faz é Deus. Segundo, não se intimide por causa da sua fraqueza. Leia comigo 2 aos Coríntios, capítulo 12. 2 aos Coríntios, capítulo número 12. Todo mundo conhece esse texto, mas ele precisa ser bem lembrado e bem entendido por nós.
Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e versículo 10. Diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte, disse Paulo. Veja, amados, qual é a lição disso? Não se intimide por causa da tua fraqueza. Deus é que te fortalece. Não vai se comparar com o gigante. Se você se compara com um gigante, você não tem a menor chance. Se Davi se comparasse com um gigante, já viu quando tem essas lutas, né? Ultimate Fighting. Aí vem a ficha do camarada, né? De um lado, de outro. De um lado, lá, a altura do outro. Peso do outro. Não sei o que, circunferência. Tudo lá. Imagina a ficha de Davi com a ficha de Golias. Só para rir, né, irmão? A altura, Davi, 1,5 m. Gigante, 3,30 m. E aí? Não dá para comparar. Não olhe para a sua fraqueza, olhe para o poder de Deus. Você viu Deus falando com Paulo que o poder se aperfeiçoa no sentido de atua na fraqueza. Veja, não é a tua força que Deus usa. Deus não precisa da tua força. Entendeu isso? Deus não precisa da minha força. Deus não precisa da força de ninguém. E Deus é mais forte de todo mundo. Então não precisa de força de ninguém. Mas Ele pega a tua fraqueza e transforma em força. Atua com o poder dele na tua fraqueza. Não é na tua força que vai atuar o poder de Deus. É na tua fraqueza. O poder se aperfeiçoa na fraqueza, disse Paulo. Foi na fraqueza de Davi que Deus matou Golias. Foi na fraqueza dele. Então não se intimide por causa da tua fraqueza. Às vezes, na hora da luta, a gente se bota para baixo, né? Eu sou pequenininho, do tamanho de um botão. Né? Eu não sei, eu não consigo, eu não tenho recurso, eu sou burro desde pequenininho, eu nasci numa família assim, assado. A gente começa a se depreciar e automaticamente, ao fazer isso, exaltamos o inimigo. Não é? Eu me diminuo, o inimigo se exalta. Então, quanto menor eu me acho, maior fica o gigante na minha frente. Não é? Davi sabia tudo que ele era, sabia tudo que ele tinha, ele sabia direitinho. Mas ele sabia que Deus atua. Ele sabia que Deus atua na fraqueza. Ele sabia o que Paulo só veio saber muito tempo depois. Irmão? Davi já sabia. Ele sabia que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então ele não precisou das espadas que Saul deu a ele, não precisou das armaduras, não precisou nada daquilo. O Senhor vai livrar. O Senhor vai fazer. Na minha fraqueza mesmo é que eu vou vencer. Então não adianta você ficar esperando que Deus vai te transformar num Schwarzenegger. Não. É fraquinho, franzininho mesmo que você vai vencer. Amém? Porque se Davi fosse do tamanho dos gigantes, quem é que diria que a vitória foi de Deus? Não. Venceu porque as probabilidades eram parecidas. Qualquer um podia ganhar aquela briga. Assim também você. Então não adianta ficar falando, Deus, eu quero ser isso, eu quero ser forte, eu quero ser... É na tua fraqueza que você vai vencer. É do mesmo jeito que você está que Deus vai operar. Amém? Se a causa é justa, se é pela verdade, se é pela santidade, se é pelo amor, não há o que temer. Não há o que temer, meu amado. É uma verdade bíblica que não pode jamais mudar. E outra coisa que eu preciso entender para guerrear. Abra 1 aos Coríntios 16, versículo 13. 1 aos Coríntios 16, verso 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, verso 13. Diz assim: sede o quê, irmãos? Vigilantes. Permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Veja o que Deus está dizendo. Sede vigilantes. Para você permanecer firme na fé, para você se portar varonilmente, para você se fortalecer.
O que isso tem a ver com o nosso assunto? Amados, se eu quero vencer, eu preciso ter atitude de vencedor. Amém? A postura de Davi é a postura de vencedor. O que Davi está fazendo é o que Paulo está dizendo aqui. Ele está vigilante, ele está atento, ele está firme na fé que Deus deu a ele, ele está se portando varonilmente e ele está fortalecido no Senhor. E aí ele vai ao gigante. Ele vai enfrentar cara a cara aquele que é muito maior e mais poderoso do que ele. Mas ele mudou a postura. Olha para a postura do irmão mais velho de Davi, que está no texto aí, irmão. O irmão mais velho, que era mais forte, que era grande, que era bonito, ele não fez nada. Ele não teve postura de homem. Eu quero dizer agora para os homens e para a mulher aqui, seja homem. Tá bom? Para as mulheres também. No bom sentido. Seja homem. Porte-se varonilmente. Porte-se varonilmente. Honre as suas calças cristãs. Amém? Honre o Deus que está sobre você. Aquele que te abençoa, honre isso com a tua postura. A postura tem que mudar. Você não será um vencedor se não tiver postura de vencedor. Ah, Davi venceu. Ah, porque Davi era um abençoado, né? Davi nasceu com sorte. Alguns dizem, nasceu virado para não ser. Não tem umas coisas dessas, né? A pessoa acha isso, né? Davi é porque Deus estava. Não. Você e Davi podem ser a mesma coisa. Não tem diferença. O que difere é a postura da gente. A gente quer os milagres de Davi. A gente quer a inspiração de Davi para fazer salmo. Mas não quer ter a vida com Deus de Davi. Não quer ter a postura de coragem de Davi. Na hora que o gigante chega, você é o primeiro a correr. Aí como é que você quer ser abençoado? Quer vencer? Tem que mudar a atitude. Tem que mudar a postura. Portai-vos varonilmente. É a palavra de Paulo à igreja. Você tem que ter postura de varão, de varoa, vitorioso, conhecedor de Deus, firme no Senhor, firme na fé que Deus deu a você. Assim tem que ser a nossa postura. Irmãos, a gente muitas vezes perde a guerra pela postura. Antes de lutar já está derrotado. Antes de lutar já está caído. Porque a postura é assim. Postura precisa mudar para que você possa experimentar uma vitória. Outra coisa importante, abra em 2 aos Coríntios agora, capítulo 10. 2 aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 até o versículo 6, diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Veja o que Deus está dizendo aqui. As armas para a gente lutar, Davi não usou a lança, nem o escudo, nem a armadura que foram dadas a ele. As nossas armas também não são assim, armas do mundo. As nossas armas são espirituais. O que Davi usou era o que ninguém esperava, pedrinha que pegou no chão e uma atiradeira. Ninguém esperava isso. Nossas armas, a Bíblia está dizendo nesse texto, elas não são carnais. Se você quer vencer, não é com a R15. Você não vai vencer com armas carnais. Você vai vencer com armas espirituais. Não dá para vencer o diabo usando as armas do diabo. Está entendendo isso? Não dá para vencer o inimigo com a mesma arma do inimigo. E às vezes as pessoas pecam e erram exatamente nessa postura, amados. A pessoa quer vencer, mas quer usar a mesma arma do inimigo. Paulo foi bem claro aqui. As nossas armas não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza anulando sofisma. Toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, a altivez estava em Golias. Golias afrontava. Golias dizia, não tem homem aqui. Ninguém aqui é macho para me enfrentar. Ele afrontava, irmãos, altivo.
Além de alto, era altivo. Assim era a postura daquele homem. Mas toda essa altivez que se levanta contra a palavra de Deus, ela será vencida, não com armas naturais, mas com armas espirituais. A tua arma é jejum e oração. A tua arma é o joelho no chão, meu irmão. Essa é a arma que nós temos, são as armas espirituais. É o poder de Deus se aperfeiçoando na nossa fraqueza. É Deus agindo em nós e através de nós. Não na nossa força, não com as nossas habilidades e não com as nossas armas. Aprenda isso para que você possa vencer. E terminando, abra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24 e 25. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24 e versículo 25. Diz assim: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Paulo está falando de quem? De Jesus. E o que ele está dizendo sobre o futuro de Jesus é que ele é vencedor. E todos os inimigos serão derrotados. Isso é uma certeza para nós. A Bíblia diz que em Cristo somos mais do que vencedores. Por quê? Porque ele venceu. Ele disse: no mundo passais aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Ele venceu a morte, ele venceu a oposição, ele venceu as tentações e ele vencerá todos os inimigos. Então, isso tem que trazer para nós confiança. Nenhum de nós pode ir para a guerra sem confiar na vitória. Você precisa confiar na vitória, porque ela vem de Deus e você está com Deus. Davi foi porque ele confiava na vitória. Eu não creio que tenha passado pela mente de Davi a possibilidade de perder para aquele gigante. Se passasse, ele não ia. Ele é tudo menos bobo, não é? Não ia. Ele foi porque ele tinha certeza da vitória. Aí eu me lembro do que a Bíblia chama de fé. Fé é a possibilidade da vitória. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Ele não via a vitória ainda, mas ele já via aquele gigante caído. Mesmo sem ver, na mente dele, aquele cara já caiu, já morreu, não tem jeito. Eu vou vencer, porque eu tenho certeza da minha vitória. Porque a minha guerra não é minha, a minha guerra é de Deus. E a minha guerra é pela justiça. Eu sou fraco, mas Deus é forte. Eu tenho certeza de que eu vou vencer. Então, se você quer vencer, você tem que confiar na vitória. Isso é fé, irmãos. Veja, não é a fé que os outros ensinam por aí, para você usar como instrumento de materialização de coisas, para você usar como mandingas, como palavras mágicas. Não é isso que eu estou ensinando aqui. Estou ensinando confiança em Deus. Porque é isso que é uma certeza. Confiar em Deus você pode, amém? E deve confiar. Nele você pode e deve confiar. Então é nele que a vitória é certa. Porque nele somos mais que vencedores. Porque sem ele nada podemos fazer. Porque se eu permaneço nele, ele permanece em mim. E se ele permanece em mim, ele derruba o gigante para mim. Ele derruba o gigante para mim. Você precisa confiar na vitória. Confie em Deus. Confie na vitória. Não tenha dúvida no teu coração. Veja, irmãos, o diabo se instala na dúvida. É na dúvida que ele faz a festa. É naqueles momentos de dúvida que o diabo bota você na cama, bota você em depressão, bota você cheio de tristeza, cheio de amargura, que ele faz questão de alimentar. É assim, amados. Mas quando ele encontra alguém com certeza, com convicção, a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você diz, resiste ao diabo? Não é com arma, com canhão, é com fé. Você resiste ao diabo é com certeza. É como Jó. Ainda que Deus me mate, eu espero nele. Acabou. Aí o diabo foi frustrado.
O diabo planejou tanta coisa, né? Ah, deixa comigo, eu vou arrebentar Jó todinho, você vai ver. Falou ele para Deus. Todos os planos do diabo foram frustrados em Jó. Porque ele esperou no Senhor. Confiou, creu. E é isso que você tem que fazer. Confiar e crer. Faça da tua guerra uma causa de Deus, irmão. Para você vencer sempre. Não lute a sua causa. Veja se a sua causa é uma causa de Deus. Isso é uma economia de frustração, sabe? Porque às vezes há pessoas que estão orando há anos, estão buscando há anos, participam de tudo que é corrente, oração, mas estão buscando algo que não é a causa de Deus, que não é da justiça de Deus. Então não adianta. Está buscando algo que Deus nunca dará. Pense bem se as tuas causas são as causas de Deus. Pense bem se as tuas batalhas são as batalhas de Deus. E vise apenas a glória de Deus. Se você visar apenas a glória de Deus, a vitória é certa, irmão. Não vise a sua glória. Davi não queria ficar famoso. Ele acabou ficando famoso. Mas esse não era o objetivo dele. O objetivo de Davi não foi dizer como, deixa comigo. Né? Tem gente que é assim, né? Deixa que eu chuto. Chuta na trave. Igual o Messi, você viu? Deixa que eu chuto e pum, trave. E agora? O objetivo de Davi não era aparecer, não era ser destaque, mas era que a glória de Deus se manifestasse. Falei, esse cara está ofendendo Deus, e a glória de Deus vai brilhar aqui. Então busque a glória de Deus, faça com que as suas causas sejam a causa de Deus e vise apenas a glória de Deus. Não vise o benefício próprio, irmão. Muitas das nossas vitórias não vêm porque a gente quer o benefício próprio. É como diz Tiago, pedis e pedis mal para esbanjardes nos vossos próprios prazeres. Então o Tiago está dizendo, tira o cavalinho da chuva, porque tu não vai ganhar isso que tu está pedindo. Que é para você, para aparecer. Então Deus não vai te dar, não adianta. Mas se a causa é de Deus, se você quer a glória de Deus, se você quer vencer, mas não é para se aparecer, para ficar bonito, se você quer vencer para que Deus seja glorificado, tenha certeza que não há como você perder. E olha, nunca diga quem sou eu, mas diga de quem sou eu. Entendeu isso? Não diga quem é você, porque você não é nada. Eu sou ninguém. O problema não é quem eu sou, o problema é de quem eu sou. Eu tenho um dono, e esse dono é Jesus. Amém? E é nele que eu venço. É porque eu sou dele que ele me dá a vitória. Então não importa quem eu sou, o que importa é de quem eu sou. Você é de Deus. Então é isso que você tem que saber. Eu sou de Deus. Deus cuida de mim. Cuide dos negócios de Deus. E Deus cuidará dos teus negócios. Entenda isso? Por isso Jesus disse, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus. E o resto, Deus faz. Cuide dos negócios de Deus. E Deus vai cuidar dos teus. Tira o egoísmo do teu coração. Tire essa ideia fixa. Busque os interesses de Deus. E jamais você será decepcionado. Do Senhor é a guerra. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar, porque Deus é bom. Porque Deus nos dá a vitória. Porque Ele habita dentro de nós. Davi estava cheio de Deus. E foi cheio de Deus que ele venceu aquele gigante. Você quer vencer, meu irmão? Se encha de Deus. Encha-se de Deus. Deus dentro de você é a esperança da glória. Esperança da vitória. Eu tenho certeza disso. Esse louvor diz que dentro de nós habita o poder dos poderes. Você crê nisso? O poder que habita dentro de você se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você é fraco, um corpo cheio de limitações, mas o Espírito Santo habita em você.
habita no teu corpo cheio de limitações, às vezes cheio de fraquezas, até de doenças. O apóstolo Paulo estava com um espinho na carne, mas o Espírito Santo ainda assim estava dentro dele, fazendo ele ter vitórias maravilhosas. E é isso que Deus garante para nós. Deus está dentro de você, então você vai vencer. Vamos louvar. Habita esse poder. Esse poder é Jesus. É o Senhor do universo. É o príncipe da paz que está dentro de nós através do Espírito Santo. Meu irmão, se você está em guerra, se você está enfrentando um gigante, eu quero fazer uma oração por você. Venha aqui à frente orar comigo. Venha falar com Deus. Venha declarar a tua disposição, a tua coragem. Venha dizer ao Senhor que você, a partir de agora, vai se portar varonilmente, vai se encher de fé, de esperança para enfrentar esse gigante. E não haverá quem te possa deter, porque o Senhor é contigo. Que a palavra te dê a convicção de que dentro de você está o Senhor. A gente às vezes fica procurando, irmãos, a solução fora. A solução não está fora. A solução está dentro de você. O poder está dentro de você. O Senhor está dentro de você. A Bíblia diz: o reino de Deus está dentro de você. A solução não está fora, irmão. A solução está aí dentro. É o poder de Deus habitando em você, para te dar a vitória, para envergonhar o gigante, não você. Envergonhados serão os gigantes, e não você. Mesmo você sendo fraco, pequeno, Deus é forte. Deus é grande dentro de você. Pai querido, abençoa os meus irmãos aqui, Pai. Eu não conheço a luta deles, Senhor. Eu não conheço qual é o gigante que eles estão enfrentando. Mas eu conheço o Senhor. E o Senhor é mais poderoso do que qualquer gigante. O Senhor é mais poderoso do que qualquer obstáculo. O Senhor é maior do que Golias. O Senhor é maior do que qualquer gigante, Pai. Dá esta certeza ao coração dos teus filhos aqui, Pai.
Em nome de Jesus, que essa certeza esteja gravada no coração deles. Que eles saiam daqui dispostos a enfrentar, a ir em frente, a não se acovardar, não voltar atrás, mas ir e enfrentar o gigante com as armas que o Senhor nos dá. Assim eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos aqui, em nome de Jesus. Dá a vitória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, meu irmão. Creia nisso, creia na vitória. Em nome de Jesus. Dentro de mim habita o Obrigado, poder Senhor. dos poderes. Obrigado, Pai. Poderoso, soberano de todo o universo. Dentro de mim habita o poder dos poderes. Poderoso, soberano de todo o universo, que me livra do fogo, das águas bravias, e me dá a vitória nas guerras, me dando forças contra o mal, que me livra do fogo, das águas bravias. Chama Jesus, nome poderoso, é o tesouro de Deus que habita dentro de mim. E esse poder se chama Jesus, nome poderoso, é o tesouro de Deus que habita dentro de mim, que me livra do fogo, das águas bravias, e me dá vitória nas guerras, me dando forças contra o mal. Livra do fogo, das águas bravias, e me dá vitória nas guerras, me dando forças contra o te louvo, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Você crê nisso, meu irmão? Ele está dentro de você. O poder dos poderes. Glória ao nome do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas vitórias. Glória a Deus. Obrigado pelos gigantes que vão cair, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos.